Oi, gente, boa noite, tudo bom? Olá, tudo bem com vocês? Como é que tá? Olá, tudo bom? Boa noite. Eu me chamo Nelson, eu sou um dos colaboradores daqui da página do Cantinho Espírita e hoje eu vou estar aqui conversando com vocês sobre o tema homossexualidade e espiritismo. Então, voltou. É, Como eu estava falando, é claro que eu não vou estar aqui sozinho. Eu convidei um amigo nosso do Cantinho, que ele é muito querido pela gente e eu acho que muitos dos nossos seguidores também já seguem ele, que é o Jean. Ele tem uma página chamada Um Gay Espírita e nada melhor do que dois gays para falarem sobre homossexualidade e espiritismo, né mesmo? Então eu vou convidar aqui o Jean. Vamos ver aqui. Oi, Jean, tudo bom? Oi, boa noite. Tudo bem, e Boa você? noite, como é que você tá? Tudo bem aqui. Tentando Tá- organizar, né? Oi, desculpa. Tentando organizar aqui, Ah, sim, tá que a bem. tela fica menor, né? Aí Aham, que tá cortando. Peraí. tá bem. O Jean, ele é um amigo nosso do Cantinho, ele já... A Sabrina com a Aninha tem mais intimidade com ele, já fizeram live juntos, mas agora chegou a minha vez e a gente vai ter uma ótima live hoje. E como eu tava falando, né, Jean, acho que nada melhor do que dois gays para falarem, né, sobre homossexualidade e espiritismo. Com certeza, né? Lugar de fala. Sim, se apresenta aí pro pessoal que está nos assistindo, dá um oi para eles. Oi, gente. Eu sou o Jean, para quem ainda não me conhece, não segue minha página. Eu sou criador do perfil Um Gay Espírita aqui no Instagram. O projeto começou no Instagram. Mas também estou em outras redes sociais, Facebook. Recentemente abri um canal no YouTube para deixar salvo os estudos, as lives e tudo mais. E é um prazer sempre estar aqui no Cantinho Espírita. Conheço a Ana desde lá do início quando eu comecei com a página em 2018. 2018? Acho que foi 2018. E aí eu comecei a ter contato com a Ana e fizemos lives juntos já. Para quem não sabe, a Ana é a criadora, né, do Cantinho Espírita e agora está com a ajuda aí do Nelson e da Sabrina, né? Sabrina, E sim. então a gente já tem assim uma familiaridade. E é uma página que eu gosto muito, sigo o conteúdo, estudo, adoro. Então é um prazer imenso estar aqui com você. Pra gente também. Além de mim e da Sabrina, também tem a Jade e o Vinícius, mas eles são mais tímidos assim. Mas a gente tá tentando ver se futuramente eles entram junto também no mundo das lives. E para a gente iniciar, né, a nossa live, eu convido o Jean para fazer a nossa leitura inicial. Jean, fica à Então, vontade. deixa eu mandar um beijo aí pro Rodrigo, do Um Amigo Espírita, e para todo mundo que está assistindo a gente. Beijo. Bom, a mensagem que eu separei hoje é Conta com Deus, de Emmanuel. Não te queixes, trabalha. Não te desculpes, aceita. Não te lastimes, age. Não provoques, silencia. Não acuses, ampara. Não te irrites, desculpa. Não grites, pondera e explica. Não reclames, coopera. Não condenes, socorre. Não te perturbes, espera. Nada exijas dos outros, conta sempre com Deus. É uma mensagem curtinha, né, do Emmanuel, mas que é bem profunda e está dentro, né, do ensinamento de Jesus de darmos a outra face, né?
de se a gente for atacado, se a gente for, se estivermos enfrentando problemas, se formos acusados, que a gente sempre faça o oposto, né? Que a gente aprenda a dar essa outra face, aí aprendendo a lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, enfim, sempre olhar o lado positivo das situações, né? E tirar disso o melhor. Afinal, a gente está aqui para isso, para aprender, né? É verdade. Então, agora, diante dessa mensagem maravilhosa que o Jean trouxe para a gente, eu convido todo mundo a fechar os olhos, se assim a gente quiser, elevar os nossos pensamentos ao alto, a Cristo, nosso irmão, pedir a Deus e a espiritualidade amiga que nos auxilie nesse trabalho de hoje e que ela esteja nos amparando diariamente com o momento em que nós vivemos, com todas essas dificuldades que temos visto, Brasil adentro e Brasil afora, que nós possamos estar sendo bem amparados pela espiritualidade amiga e que ela esteja sempre junto conosco, nos auxiliando a tomar a melhor solução e ter os melhores pensamentos e escolhas para que nós possamos lidar com essas adversidades. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. E assim seja. Assim seja. Eu amei a tua mensagem e eu queria mandar aqui um recado que o Vinícius com a Jade estão falando aqui. A Jade está dizendo que ela tem vários vídeos aqui no cantinho, mas eu queria dizer, Jade, que falta live aqui no Instagram, tá? Não tem só que ter os vídeos, tem que ter a live também. Mas eu queria falar sobre a mensagem agora, dizer que é muito importante mesmo a gente dar essa outra face. Inclusive, eu acho que o tema de hoje fala muito sobre isso, sobre a gente aprender a dar a outra face. Eu acho que isso é uma coisa que nós, homossexuais, eu acho que desde o momento em que a gente começa a ter nossos primeiros, começa a entender a nossa sexualidade, é uma coisa assim que a gente faz muito na nossa vida, dá a outra face. E não dá a outra face da maneira como as pessoas imaginam, né? Porque tem muitas interpretações aonde as pessoas acreditam que dar a outra face é você retribuir com a mesma moeda. Mas não, dar a outra face é justamente você mostrar o melhor de si. E eu acho que a gente faz isso diariamente quando a gente tem aqui dois gays que são espíritas e que tinham tudo para estar afastados assim do movimento, mas que são essa vontade de mostrar a outra face que eu acho que é isso. Nós estamos mostrando aqui a nossa outra face, o nosso melhor, que é mostrar a palavra a partir daquilo que nós somos, né? E para iniciar o nosso debate de hoje, eu queria trazer uma informação, que é uma notícia, acho que já está bem difundida, mas eu acho que é muito importante a gente lembrar que é a decisão do STF, que, para quem não sabe, gente, existiam leis, na verdade, nós vivemos em um país homofóbico e existiam leis que proibiam o uso de a doação de sangue por homossexuais, não só homossexuais, mas LGBTs em geral, impediam que LGBTs doassem sangue e o Jean quer falar, já te dou a fala, só para terminar aqui rapidinho, e que eles até chegavam a doar, mas no momento em que era descoberto que aquele doador ele era LGBT, aquele sangue ele era descartado, e isso era uma coisa que não era muito difundida, mas que se sabia que acontecia com muita, assim, com uma frequência, eu posso dizer. Jean queria falar, pode falar, Jean. É que eu tenho uma experiência pessoal com essa situação, né? Em 2018, eu fui tentar doar sangue, eu fui aqui no Hemorrio, que é onde a gente doa sangue aqui no Rio, e eu não sabia dessa lei, eu não sabia desse procedimento, né? Então, quando a gente vai doar sangue, para quem nunca doou, a gente precisa preencher uma ficha falando se a gente tem tatuagem, enfim, são várias perguntas, né, sobre saúde, informações pessoais e tudo mais. E aí eu
fui preenchendo a ficha e uma das perguntas lá é sobre a orientação sexual. Eu fui verdadeiro, coloquei lá homossexual. E aí tem uma parte específica para homossexuais masculinos. E aí essa lei era específica para esse público, homossexuais masculinos. Então eu fui lá e respondi a verdade, né? Eles perguntam se você teve relações sexuais há menos de um ano com outra pessoa do mesmo sexo e tudo mais. E eu fui respondendo a verdade. E aí quando terminei de responder, eu fui chamado para o consultório da médica, que analisa a ficha para poder doar. E aí, quando ela olhou a minha ficha, ela me disse que eu não poderia doar sangue naquele dia, justamente porque eu havia tido relações homossexuais, né, relações sexuais com uma pessoa de outro sexo há menos de 12 meses. Então, essa lei era bem específica homens homossexuais que tivessem mantido relação sexual há menos de 12 meses não poderiam doar sangue. E ela falou: olha, eu lamento, infelizmente é um procedimento, é o padrão, então você não pode doar, como você colocou na ficha que você é homossexual e tinha tido relação sexual há menos de 12 meses, infelizmente você não pode doar sangue hoje. Aí ela falou, inclusive está no Congresso, não lembro se era no Congresso ou na Alerj, que ela falou que é a Assembleia Legislativa aqui do Rio, está em votação. Então, pode ser que daqui a algum tempo essa situação mude. E, felizmente, se passaram 2 anos, né, até que o STF aí tomou essa decisão e homossexuais masculinos já podem fazer a sua doação de sangue. Um dos motivos que proibiam essa doação é porque homossexuais masculinos eram considerados do grupo de risco para HIV. Mas já não fazia mais sentido ter essa proibição, porque todo sangue que é doado, independente de ser de homossexual ou heterossexual, ele passa pelo teste de HIV antes de ir para uma outra pessoa, né? Antes de ser utilizado na, em uma transfusão de sangue, não só de HIV, mas de outras doenças que a gente sabe que são transmitidas e que estão no nosso sangue, né? Então, não tinha realmente motivo dessa proibição a não ser o preconceito, a não ser ainda a ignorância das pessoas com relação às pessoas homossexuais, né? E aí a gente sabe que tem muitos homossexuais que doavam sangue, sim, mas eles mentiam nessa ficha. Então eles não declaravam que eram homossexuais, não declaravam que haviam tido relação sexual homossexual. Então, e assim, é meio que você negar a si mesmo para poder fazer o bem para outra pessoa, né? Ou por uma necessidade, que a gente sabe que tem muita gente que faz doação direta, né? Para familiares, para amigos que precisam da transfusão. Então você tinha que negar quem você é para poder fazer essa doação, né? Uma situação assim embaraçosa e triste que demonstra realmente o preconceito das pessoas. Sim, realmente é uma situação que se perdurou por muitos anos, como o Jean falou, era por conta do grupo de risco do HIV, que consideravam homossexuais, mulheres que trabalhavam, profissionais do sexo, como grupo de risco, mas isso é uma ideia muito atrasada. A gente sabe que hoje em dia o teste rápido é uma coisa que você faz em 30 minutos, você tem um resultado. Ele não detecta somente o HIV, ele detecta também sífilis, hepatite. Então, é uma lei que ela veio ajudar a nossa comunidade. Eu acho que ela é muito importante no momento que nós estamos vivendo. Então, eu acho que a gente só tem que comemorar realmente, né? O Diogo está falando aqui nos comentários que ele também passou por uma situação parecida. Ele disse que não sabia que não poderia e foi recusado na entrevista e se sentiu muito mal na hora. Eu acho que essa é uma coisa que todos nós que já passamos por uma situação parecida como essa,
nós nos sentimos muito mal porque a gente realmente entende às vezes que a gente vive numa bolha, porque a gente Uhum. tem pais, amigos que nos amam e a gente se depara com uma situação dessa e tão antiquada, né? Porque é uma situação assim que nós estamos tem aquele ditado, em pleno 2020, em pleno século XXI, situações como essa que ainda acontecem. É o E Diego Brito do Espirituosos. Um beijo, Diego. E é beijo, realmente uma Diego, né? situação muito ruim. Eu também me senti na hora, eu fiquei assim, eu fiquei atordoado. Apesar da médica ter sido muito empática comigo, muito assim, profissional e ter realmente falado é uma pena e tal. Mas na hora você fica assim, meu Deus, que absurdo é esse? Eu não posso doar sangue. É Exatamente. muito triste. É uma coisa muito triste. E eu acho que mostrava também a aceitação dos homossexuais na sociedade em geral também, né? A forma como nós éramos tratados e aceitos. E aí eu já parto para o nosso tema de hoje, que no Espiritismo é uma das poucas religiões, das poucas doutrinas aonde não há assim um dogma e uma lei que proíba, que condene a homossexualidade. Eu acho que isso é um ponto muito positivo para a doutrina espírita, porque nós somos vistos assim como uma doutrina à frente do nosso tempo, né? Por muitas vezes, quando a gente fala, por exemplo, e os espíritos respondem, né, a Kardec que o espírito ele não tem sexo. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante da gente trazer hoje na nossa conversa, de que o espírito ele não tem sexo e portanto não existe uma assertividade. Se você é homem, você tem que ser hétero, se você é mulher, você tem que se casar com homens, homens casam com mulheres. E então, porque nós somos espíritos e o espírito não tem sexo. Nessa encarnação eu vim como homem, mas nada me impede que na próxima encarnação eu venha como uma mulher e eu venha ter filhos, venha construir uma família, ou se não quiser também, se eu quiser ser uma mulher independente, criar meu filho só, adotar uma criança, né? Ou então diversas oportunidades que hoje em dia a gente vê que existem, e no Espiritismo eu acho que tem essas preconizações. O que tu achas, Jean? Como tu Sim, vê a questão da sexualidade? é, na verdade, Kardec nunca chegou a efetivamente falar sobre orientação sexual, né, na codificação. Ele faz uma alusão lá na Revista Espírita, eu não vou lembrar o ano agora, mas se eu não me engano, na Revista Espírita de 1866, se eu não me engano, mas é um artigo assim bem conhecido, que é onde ele pergunta: tem alma as mulheres? E lá nesse artigo, ele vai falando, né, que o espírito, ele desenvolve um pouco mais a questão 200 do Livro dos Espíritos, dizendo que os espíritos não têm sexo biológico, ou seja, não tem a marcação de genitália macho e fêmea, né? Mas que esse espírito, de encarnação para encarnação, ele pode variar de uma e outra polaridade, ou seja, eu posso encarnar como homem ou como mulher, isso vai depender das provas pelas quais eu tenho que passar, pelas situações que eu tenho que passar, que vão me permitir evoluir, que isso é uma necessidade do espírito para que ele aprenda não só aquilo que sabem os homens ou não só aquilo que saibam as mulheres, mas que possa haver um equilíbrio desses dois conhecimentos. E a gente sabe que a nossa sociedade, a convenção social, determina papéis diferentes. E aí esses papéis são determinados por nós, não por Deus, mas por nós. Aqueles papéis determinados por Deus são aqueles que vêm da natureza, de forma natural. Então, somente uma mulher, um corpo feminino, consegue gerar um outro corpo dentro de si, né? Então, isso é um papel da natureza, dado por Deus. Mas os outros papéis sociais são de convenção humana. E para que a gente aprenda tudo a lidar com todas essas situações, tanto a natural quanto as das convenções, que nos causam desafios durante a vida,
a gente vai mudando de uma e outra polaridade nas reencarnações. E aí, depois de falar isso, Kardec, nesse artigo, ele vai dizer que isso explicaria certa anormalidade, essa palavra que ele usa. Isso explicaria certa anormalidade que percebemos na sociedade, algo assim que ele diz. Mas aí a gente tem que pegar o sentido em que Kardec usou aquela palavra, né? A gente precisa do significado. A gente sabe que palavras, elas são podem ter diversos significados. Uma mesma palavra pode ter diversos significados. Eu Então, quando acho ele fala também que a época aonde ela foi dita, né, e a forma como ela foi dita na época era uma coisa muito condizente ao momento em que eles viviam, né? Eu acho que a gente também não pode deixar de contextualizar né, historicamente a gente precisa as do contexto palavras de Kardec. histórico, com certeza. Mas, para além disso, a palavra anormalidade, se a gente pega, né, o radical norma é aquilo que é colocado como regra. E aí a gente tem que lembrar que a heterossexualidade é que é convencionada na nossa sociedade do globo terrestre como a norma. Então, se a homossexualidade sai da norma, a gente pode dizer que é uma anormalidade, porque foge da regra. Mas não quer dizer que seja uma doença, não quer dizer que seja pecado, não quer dizer que seja crime. Simplesmente sai da regra que foi convencionada pela nossa sociedade, conforme o contexto histórico. E se a gente for pegar na história, a gente vai perceber que diversas sociedades tratavam da homossexualidade ou do sexo homossexual como algo normal, como algo tradicional, dependendo da sociedade em que a prática acontecia. Mas que em determinado ponto na nossa história, principalmente por uma questão de reprodução, houve uma proibição dessa prática do sexo homossexual. Não só do sexo homossexual, mas de toda a prática sexual que não levasse à reprodução. Então, o sexo só era permitido com os fins de reprodução. Todo sexo que não tivesse esse objetivo era condenado, era tido como pecado. E aí, então, isso passou a ser a norma, passou a ser a regra, né? Então, nesse contexto, ele usou essa palavra. Mas foi o único momento em que Kardec chegou a cogitar, ou chegou a deixar de forma muito subliminar. Tem gente que lê o artigo e não consegue pescar isso, falando sobre a homossexualidade. Eu acho muito interessante a tua fala, porque traz até uma questão que eu acho muito interessante a gente abordar, porque quando as pessoas falam que o sexo ele é ligado à reprodução e ele é única e exclusivamente de homens e mulheres, a prática sexual, a prática homossexual, inclusive, ela passa não apenas a ser vista como pecado, né, porque não é uma prática que reproduz, mas ela também é uma prática que foi considerada por muito tempo profana, que foi muito tempo considerada como promiscuidade, e por isso ela foi tão, como eu posso dizer, demonizada ao longo dos séculos, até que a gente consiga ter voz hoje em dia e consiga dizer, não, é uma coisa normal, nós somos normais, e olhar para nós mesmos como pessoas normais, porque eu tenho certeza que ao longo dos anos, dos séculos, muitos homossexuais sofreram com isso. E a gente tem até em algumas literaturas espíritas, não vou me recordar agora uma, mas de um personagem espírita no qual ele era homossexual, mas ele se sentia muito mal por aquilo, porque ele, na época onde ele foi homossexual, era considerado um pecado, era considerado coisa do diabo. Então, ele tinha muito problema em se aceitar, em se assumir como gay. Então, ele vai para a religião e ele se torna um religioso, que é o que muitos homossexuais fizeram ao longo dos séculos. E o que muito se fazia também. Toda vez que um homossexual ele se assumia ou ele era descoberto de alguma forma, ele era
ligado à religiosidade. Ele era a família chegava com a igreja da época e ele era levado para a religiosidade. Então a gente criou uma ideia também, não somente de que a homossexualidade era um pecado, mas que também os homossexuais viriam para ser religiosos. E é uma coisa que pode ser, nós somos homossexuais e somos religiosos, mas nada nos impede que nós tenhamos companheiros, que nós tenhamos uma vida normal como os heterossexuais. Eu acho que a gente precisa quebrar essas barreiras. Uhum. É por uma questão de clausura também, né? Os religiosos viviam enclausurados em séculos atrás, então era mais fácil você esconder certas, certas tendências, né? E também aquilo, a, a, a religião, você ser um religioso, ser um representante de alguma religião, aquilo te trazia um status social. Então, era mais fácil você se esquivar de certas situações que poderiam ser embaraçosas e de vergonha pública, né? Considerado é, na época. Mas eu acho legal também a gente lembrar que não é também porque a nossa doutrina não fala sobre não demoniza a homossexualidade, que nós também não tenhamos homofobia de forma velada dentro dela, até mesmo. Eu tenho certeza que tu, Jean, assim como eu, já presenciou, já passou por alguma situação de homofobia dentro do teu centro espírita, do qual tu frequenta, ou do qual tu já frequentaste algum dia. E são N situações que a gente escuta. Tenho amigos que me relataram já situações assim, até mesmo muito desconfortantes, eu posso dizer assim. E eu acho que isso é uma coisa que também a gente precisa ter essa voz, esse espaço que nós estamos tendo aqui agora, para que a gente possa quebrar esses dogmas, essas barreiras, esse preconceito que muitos espíritas ainda têm. E eu queria falar uma coisa, na verdade, queria que tu falasse, porque eu descobri essa semana que tu criaste uma cartilha, né, de como os centros espíritas podem acolher um LGBT. E eu queria que tu falasse para a gente um pouco disso, porque eu achei muito interessante. Eu procurei ela, queria dizer, dei uma lida, e eu queria que tu apresentasse para o pessoal que está nos assistindo sobre ela. Tá. Primeiro é a questão do velada, né? O preconceito velado, o tratamento de forma velada. O Jovian, um beijo, Jovian. Ele tá perguntando assim, velada? Acho que não é tão velada assim, realmente. Tem determinados lugares que você vai que esse preconceito ele não é nada velado, ele é escancarado. Basta a gente ouvir um pouco palestras e explicações, entre aspas, para a homossexualidade. E aí eu posso falar assim de carteirinha, que eu passei por uma situação na minha época de mocidade, de uma pessoa que eu tinha uma grande admiração, que era a, 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 a líder ali da juventude espírita, né, da mocidade espírita, que foi tratado sobre esse tema, obviamente, é um tema que sempre aguça a curiosidade dos jovens, principalmente, né, das pessoas. E aí ela disse que a pessoa, que a homossexualidade era um desvio de moral, um desvio moral, usou essa palavra, e que as pessoas homossexuais precisavam sublimar a sua libido, deveriam se abster da prática sexual para sublimar a sua libido. Naquele momento eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, aquilo me pegou assim de uma forma que me desestruturou e eu meio que assim desisti da doutrina espírita, eu meio que, sabe, você se decepciona, né? Eu me decepcionei com aquela fala, com aquela situação. Eu não tinha tanto conhecimento assim, apesar de ter nascido em família espírita, sou de berço espírita, sempre tive conhecimento da doutrina espírita, mas eu nasci numa família muito conservadora e muito preconceituosa com relação à homossexualidade, né? Então, aquela fala dela me tirou o chão, assim, né? E aí, é até um dos motivos que hoje em dia, depois de anos, eu
criei esse canal, criei esse perfil para poder falar sobre esse assunto, porque a gente começa a estudar, a gente começa a se aprofundar mais, a gente começa a ter outra visão de mundo e tudo mais. E aí a gente vai compreendendo as coisas e vê a necessidade de falar sobre esse assunto, de desmistificar esses conhecimentos e de quebrar esses tabus, né? E aí eu pude, depois de muitos anos, é, entender de onde ela tirou aquela fala dela, né? E o porquê essa fala é equivocada. É de um grande vulto da doutrina espírita, é um senhor que foi muito importante para o movimento espírita brasileiro, produziu muita coisa, e que num dos livros dele, ele já era desencarnado, ele escreveu justamente essas palavras dizendo que a homossexualidade era um desvio moral e que tudo mais, lá, 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 lá. Mas aí faz aquele lado bonzinho, né? Ah, mas nós devemos acolher as pessoas homossexuais, porque apesar de ser esse desvio moral, esse desvio de caráter, nós temos que ser caridosos, ou seja, aquele preconceito aí sim velado e Aquela colocando a floreada no pessoa. preconceito, né? Porque foi um preconceito, mas ele quis dar uma Sim, sim. floreada. E colocando a pessoa homossexual numa condição baixa, né? Inferior às pessoas heterossexuais, o que na verdade não é correto afirmar, até porque orientação sexual não dita caráter, não dita evolução moral de ninguém, né? Eu tenho uma postagem aí para quem quiser saber de quem eu estou falando. Tem uma postagem minha aí no perfil perguntando assim: encontre os erros. E aí você vai ler lá na íntegra esse texto deste senhor que é muito respeitado no movimento espírita, mas que estava assim equivocado. A gente tem que lembrar também que se dizer espírita não é atestado da verdade suprema e superior e de que a gente não pode Eu acho, questionar ninguém. Não é bem assim. A gente tem que questionar, sim, as pessoas, por mais que elas tenham ganhado notoriedade, né? Pode acho falar, amigo. muito importante mesmo a gente reforçar isso de que ser espírita não é ser perfeito, porque as pessoas têm uma ideia de, tipo assim, você fala assim, ah, sou espírita, e a pessoa já imagina você como uma pessoa, um espírita elevadíssimo, uma pessoa super evoluída, e não, nós temos as nossas provas e expiações, nós erramos. Esse escritor aí, que eu sei muito bem quem é, e que não vou falar também, porque quero que as pessoas vão lá na postagem do Gian para descobrirem quem é. Ele errou também e a gente não pode assim cancelar, como diz, como estamos falando agora na internet. Nós não devemos cancelar, mas sim olhar, rever onde foi que ele errou e aprender as coisas boas que ele trouxe, porque querendo ou não, ele trouxe bastante coisa, como o Jean disse, contribuiu bastante. O Gilvian falou assim, né? Velado? Acho que não. Realmente, se a gente for parar para pensar, não é velado, porque, por exemplo, aqui em Macapá tem um centro espírita onde homossexuais não podem evangelizar. E aí, quando eu descobri isso, antes disso, eu não tinha tanto interesse em evangelizar. Mas quando me falaram isso, eu falei assim, já sei, eu vou entrar para evangelização. E foi o que eu fiz. Hoje em dia eu ajudo na evangelização infantil, eu sou evangelizador não nesse centro, porque nesse centro, todos os evangelizadores que eles se assumem homossexuais, eles são afastados e eles vão trabalhar em outras áreas, geralmente na arte espírita. E o que preconiza isso, eles se baseiam naquela ideia falsa, e eu acho que muito ultrapassada, de que esse evangelizador pode, como eu posso dizer, influenciar as crianças, os evangelizandos dele, e é uma coisa que, assim, eu nem sei se vale tanto a pena te debater, porque é uma coisa, assim, que eu acho ultrapassada, porque a gente já sabe o que é orientação. Quando se fala orientação, quer dizer que a pessoa é orientada ao psicológico, os desejos dela, e não uma escolha, uma opção, porque se fosse, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem que começar a debater mais essas questões. E a Sabrina tem um comentário aqui muito interessante,
que ela fala assim: por isso que é importante também diferenciarmos doutrina espírita e movimento espírita, porque o movimento é feito por pessoas e temos sim pessoas que ainda não conseguiram vencer esses preconceitos. Eu acho que a prova viva disso é esse centro espírita que eu falei, que essas pessoas, elas são pessoas maravilhosas, muitas delas são minhas amigas, mas infelizmente a gente vê que ainda faltam eles avançarem em algumas questões, em algumas situações, até mesmo sociais. O Exatamente. Pedro, ele fala que já escutei algo parecido enquanto eu descobri a minha sexualidade aos 12 anos e me abalou muito. Não queria mais ir para o centro, mas vi que era mais um preconceito de coordenador e não da doutrina. O Pedro Leite, que ele é do Centro Espírita Missionários, lá de Belém, meu amigo da Combrage, queria mandar um beijão para ele. Beijo, Pedro, e dizer que bom que ele não deixou se abalar por isso, e nem tu, Jean, deixasse se abalar por isso, porque se não for, se vocês tivessem escutado essas pessoas que claramente ainda não evoluíram tanto assim, né, espiritualmente, mas é isso, estamos aqui para isso, né? E Exatamente. E, na verdade, é uma reprodução, né, de frases de outras pessoas que são tidas como vultos notórios dentro do movimento espírita, né? E aí a gente acaba, por essa idolatria e por respeitar muito, acaba simplesmente repetindo essas frases sem parar para analisar. E a gente vê que até hoje existem ainda grandes vultos da doutrina espírita, do movimento espírita, que reproduzem sim seus preconceitos. E aí é importante a gente sempre parar para analisar e questionar não só os encarnados, mas também os desencarnados. Porque a gente tem que lembrar sempre que a gente desencarna e a gente continua sendo a mesma pessoa, né? E a gente leva um tempo para mudar. Então, o espírito pode sim continuar com seu preconceito lá no plano espiritual, por mais que ele seja considerado evoluído, e acabar psicografando, dando uma mensagem, falando alguma coisa que deixe claro, demonstre esse preconceito. Então, isso é natural. Por isso, Kardec sempre nos diz para usar o crivo da razão, usar o bom senso, questionar, verificar a universalidade do ensinamento dos espíritos, não acreditar somente no que um espírito diz. Por isso, a gente precisa estudar sempre, conhecer sempre, para que a gente não se deixe enganar, não se deixe mistificar e acabe propagando e conservando esses preconceitos e trazendo para o movimento espírita essas situações aí que você está relatando, né? De não poder evangelizar, de não poder fazer palestra, como eu vi aqui nos comentários, que são, assim, absurdos, né? Que a gente vê aí até hoje dentro, infelizmente, do nosso movimento espírita. Mas a gente precisa lembrar também que espiritismo não é espírita, não é movimento espírita. Espiritismo é uma coisa, movimento espírita é outro. Tanto que essas características do movimento espírita brasileiro não são encontradas em outros lugares no mundo. Na França, o movimento espírita tem um caminho totalmente diferente, um modo de fazer, um modus operandi, vamos dizer assim, bem diferente do que se tornou o espiritismo no Brasil. é Nelson, verdade. Oi, desculpa. quer falar alguma coisa que eu vi que você estava querendo falar? Ah, sim, eu queria falar que até me perdi um pouquinho aqui, desculpa. Mas eu acho muito importante mesmo a gente frisar isso, de que nós estamos em evolução, e eu queria dizer também, né, que são três, assim, como eu posso dizer, tripés, eu acho que são três requisitos onde a gente evolui. Nós evoluímos moralmente, evoluímos espiritualmente e intelectualmente. E, de repente, eu acho que, não sei em qual dos três a gente pode encaixar a homofobia, mas eu acho que talvez no moral. E quando a gente vê uma pessoa, um espírito, por exemplo, como um escritor espírita, que é muito como eu posso dizer, muito conceituado, muito bem respeitado, que faz uma fala como o Jean falou, eu acho que talvez ele moralmente ainda não tenha evoluído tanto assim como a gente acredita, porque ainda existem questões, ou talvez no intelecto, existem questões que ainda barram essa evolução plena dele.
Porque se a gente for trazer o exemplo do nosso espírito master, assim, Jesus, ele jamais falou alguma coisa. Não recordo, não sei tu, Gia, mas não recordo de alguma fala de Jesus que tenha sido homofóbica, alguma parábola onde ele tenha demonizado homossexuais, algo do tipo. Não há. A gente pode pesquisar, não há, não existe. Muito pelo contrário, ele sempre acolheu as pessoas, ele sempre foi uma pessoa amorosa. Então, eu acho que a gente, às vezes, eleva muito a ideia de que, por a pessoa ser um palestrante muito bem conceituado, um escritor, um médium, de que talvez aquela pessoa seja um espírito evoluído, e talvez não, a gente não sabe, ele ainda tem as questões dele, e de repente ele ainda tenha que voltar aqui para conviver com a gente e aprender, né? Quem sabe não é até uma pessoa que vá abrir o Instagram do Jean e ver, meu Deus, que conteúdo maravilhoso. Uhum. Como muitos acabam se surpreendendo realmente, né? Veem o nome, acham uma coisa, e quando vão lá ver realmente as publicações, veem que é uma coisa totalmente diferente. E aí, falando sobre a cartilha, né, que você Sim, perguntou, foi uma cartilha que é um fruto de um estudo que serviu para o meu TCC. Na verdade, ela é baseada numa cartilha publicada pelo Ministério do Turismo, que são dicas para receber bem o turista LGBT. E aí, nessa cartilha, eles dão diversas dicas para o acolhimento da pessoa turista LGBT em qualquer lugar do Brasil. E aí eu peguei essa cartilha e, baseada nela, eu criei uma cartilha para o acolhimento de pessoas LGBT em centros espíritas, conhecendo aí muitos relatos, como você mesmo acabou de dar, dessas situações de que a pessoa não pode trabalhar no centro espírita, não pode fazer palestra, não pode evangelizar, ou não pode ter determinada postura, não pode se vestir dessa ou daquela forma, enfim. E aí eu peguei esses tópicos, essas situações, e fui descrevendo como seria o melhor acolhimento, quais as melhores palavras, claro, sempre esclarecendo. Então, no início, eu faço todo um esclarecimento do que é sexualidade, o que é orientação sexual, o que é gênero, o que é papel social, enfim, a gente faz todo um esclarecimento, porque as pessoas ainda são muito ignorantes sobre o que é sexualidade. As pessoas focam muito na orientação sexual e esquecem que sexualidade envolve outros fatores, né? E que não existe somente o homossexual e o heterossexual, existe todo um espectro de orientação sexual também, e de gênero. Então, eu faço toda uma explicação no início da cartilha, inclusive com texto da Constituição sobre preconceito, né, sobre direito à religiosidade e tudo mais. E aí depois eu vou dando essas dicas. Então, se a pessoa chega no centro e diz que prefere ser referida como ela ao invés de ele, você deve respeitar o pronome que a pessoa se reporta, né? Assim como o nome social. Então, se tem que fazer alguma ficha, pergunte qual o nome que a pessoa quer que coloque. Não obrigue a pessoa a usar o nome de batismo dela, né? Se ela diz que o nome dela é outro. Enfim, diversas dicas para que a gente evite ao máximo essas questões de preconceito, de intolerância. E lembrando que preconceito é crime, discriminação é crime. Então, o centro espírita que não respeita, não tolera, não acolhe, ele pode estar cometendo um crime e aí estará passível a responder judicialmente é, por conta dessas situações. Inclusive, essas pessoas aí que estão sendo é, afastadas, né, do trabalho por se dizerem homossexuais, se elas quiserem, elas têm todo o direito de procurar a justiça. sim, foi uma das coisas, das primeiras coisas que eu falei, inclusive. Eu falei assim, brincando, né? Falei assim, sorte deles que eu não sou desse centro, porque se fosse já tinha processado, porque homofobia é crime e
queria ver quem é que iria me expulsar do movimento. Podiam me expulsar do movimento, mas da doutrina, não. Ainda ia expor a situação, porque realmente é uma coisa assim, que como tu falaste, é homofobia é crime, as pessoas, elas querem fazer o movimento de acordo com o pensamento delas. Então, eu acho que a tua cartilha, ela ajuda muito a gente. Sinceramente, eu vejo, por exemplo, pelo menos no meu, falo pelo meu centro, onde existem muitas pessoas que são homossexuais, bissexuais, e eu acho que essa é uma outra questão para uma outra live, inclusive já deixo aqui o convite para ti, de da gente falar sobre a questão da bissexualidade, que também dentro do movimento espírita, não vou nem falar da doutrina, mas sim do movimento espírita, é uma coisa muito criticada, muito demonizada. Bissexuais que não se assumem, não conseguem, não têm coragem de falar da sua sexualidade por conta de todo esse preconceito, Uhum. dessa LGBTfobia que existe dentro do centro. Então, eu acho primordial tu falar, se perguntar para a pessoa como ela prefere se referir. Eu acho uma coisa muito legal, porque é isso dentro e fora. A Sabrina disse que quer ser chamada de bissexualidade. Vou te chamar. Mas não só dentro, como fora do centro espírita. Nós temos que criar esse hábito. E isso é uma coisa que eu acho importante, porque nós somos espíritas não somente dentro da casa espírita. Então, essas pessoas que são homofóbicas dentro da casa, elas são homofóbicas dentro da casa espírita, elas vão para perpetuar essas atitudes homofóbicas fora da casa espírita também. Então, eu acho importante demais que a gente aprenda, ensine no dia a dia as pessoas a como se referir a um trans, como se referir a uma travesti. Você prefere ser chamada de ele? Você prefere ser chamado de ela? Então vamos nos referir a essa pessoa dessa forma, porque é uma coisa que a gente vê, às vezes, que as pessoas não sabem tratar, muitas vezes não é nem tanto homofobia, é mesmo falta de conhecimento, ignorância, de saber como tratar uma pessoa nessa situação, e elas acabam sendo homofóbicas. Uhum. Sim, E eu e queria. a gente precisa falar sobre esse assunto justamente para que as pessoas não perpetuem essa ignorância, né? A gente precisa falar sobre esse assunto, a gente precisa, sim, falar sobre sexualidade, a gente precisa, sim, falar sobre sexo, porque a gente já viu aí milênios de história da humanidade que proibição, que ignorância não vão nos ajudar a evoluir, não vão nos ajudar a construir o caminho do equilíbrio. Então a gente precisa de conhecimento, a gente precisa falar sobre os assuntos, a gente precisa disseminar conhecimento para que a gente possa agir dentro desses assuntos, né, com equilíbrio, com saúde. A gente vê aí o quanto de pessoas têm distúrbios sexuais porque tratam desse assunto como tabu, tratam desse assunto com repreensão, né? Então a gente não tá mais nessa etapa, a gente está na etapa do conhecimento, da liberdade, da libertação para que a gente possa agir dentro, com responsabilidade. É verdade. Eu queria trazer aqui a questão 202 do Livro dos Espíritos, desculpa, que ela fala que quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de homem ou no corpo de uma mulher? Isso pouco lhe importa, responde os espíritos. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E eu trouxe essa reflexão porque eu acho ela muito importante, porque eu queria entrar num ponto de que alguns palestrantes, alguns espíritas, eles falam que os homossexuais vêm enquanto homossexuais porque na vida passada eles cometeram erros, tiveram distúrbios sexuais e aí eles vêm nessa situação. E é uma coisa totalmente ultrapassada. Eu queria que tu falasse também sobre isso, Jean. Eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que essa reflexão aqui, ela fala muito bem sobre isso, que não é uma verdade, que o homossexual ele não veio com uma punição, não é uma coisa desse tipo. Eu lembro de uma palestra em que eu estava
e um palestrante que eu gostava muito, mas que depois dessa situação me deixou um pouco reflexivo sobre a postura dele. Ele falou algo parecido com isso, dizendo que o homossexual vinha por conta de uma provação que ele tinha que passar, na qual ele não deveria ceder aos seus desejos. E eu acho uma interpretação totalmente errônea, porque, como fala aqui na questão, os espíritos respondem, o que define o sexo, primeiramente, né, não é unicamente as provas e expiações dele. E a sexualidade em si, muito menos. O espírito ele jamais vai vir como homossexual por conta de erros da vida passada. Isso são N questões que existem, a gente sabe, já debatemos diversas vezes ao longo. Acho que até tu mesmo no teu Instagram já falou sobre isso, já vi uma postagem sobre. Então, eu acho que a gente precisa começar aos poucos a mudar esses nossos pensamentos, a quebrar essas barreiras que a gente tem, que muitos espíritas eu já escutei, não só desse palestrante, mas de outros espíritas, dizendo que o homossexual viria como uma expiação, uma prova. Ah, ele é homossexual porque na vida passada ele teve um distúrbio sexual. Então, isso é uma coisa completamente homofóbica, Jean. Sim. Primeiro de tudo que esse tipo de fala demonstra um grande desconhecimento, uma grande ignorância do que seja sexualidade. Primeiro, a gente precisa entender o que é esse termo, o que é sexualidade. Então, para a ciência atual, a sexualidade ela está no corpo e como a gente constrói esse corpo nas nossas relações, no tempo e no espaço em que estamos inseridos. Então, ela é uma construção da forma como eu me relaciono com o meu corpo, da forma como eu me relaciono com as outras pessoas. E aí eu não estou falando de relação sexual, mas estou falando disso aqui, ó, interação, né? Como eu coloco o meu corpo na sociedade, como eu me relaciono com as outras pessoas. E isso é uma construção. Se é uma construção, eu não posso dizer que ninguém me impôs ser uma coisa ou outra. Eu estou construindo isso, eu estou construindo como eu me relaciono com as pessoas, eu estou construindo quem eu sou. E aí, além disso, a sexualidade, ela, como está aí nessa definição, né? Ela vai variar no tempo e no espaço. Então, a maneira como eu hoje construo o meu corpo, a maneira como eu olho para mim, a maneira como eu me relaciono com o outro, vai depender aí do contexto histórico em que eu estou vivendo. Hoje a gente tem uma relação com o corpo que é muito diferente da relação que a gente tinha 10 anos atrás, por exemplo. E, além disso, a sociedade onde eu estou inserida, o contexto cultural onde eu estou inserido. Eu, aqui no Rio de Janeiro, tendo sido nascido e criado no Rio de Janeiro, eu me relaciono com o meu corpo nesse tempo histórico e me relaciono com as pessoas de uma forma diferente de você que nasceu aí Nasceu onde, Macapá. Nelson? Em Macapá. Macapá. Vocês, em Macapá, de modo geral, têm uma outra relação com o corpo e uma outra forma de se relacionar com as pessoas. Então, isso vai variar no tempo e no espaço. Além disso, a sexualidade ela não diz respeito somente à questão da orientação sexual, mais uma vez. Ela diz respeito à identidade de gênero, ela diz respeito à orientação sexual, ela diz respeito aos papéis sociais de gênero, ou seja, os papéis que são atribuídos a cada gênero. Ela diz respeito ao sexo biológico, ela diz respeito ao coito, né, ao ato sexual. Então, tudo isso envolve sexualidade. E aí tem uma frase do Divaldo Franco, no livro Sexo e Consciência, trazendo então esse termo sexualidade para dentro do espiritismo, que é o seguinte: as marcações, é mais ou menos assim, as marcas morfológicas do sexo podem estar no corpo, mas a sexualidade está em todo ser, na sua aura, no, no, ai meu Deus, qual é a palavra? No Na, na, perispírito, na mente. no psíquico que Psíquico. ele emite, na sua emanação psíquica,
enfim, está em todo o seu ser. Então, se eu digo que a minha sexualidade está em todo o meu ser, ela não pode ser imposta por ninguém, ela não pode ter sido escolhida voluntariamente por mim, porque eu quero ser homossexual nessa encarnação, eu quero sentir atração por homem nessa encarnação. Não, porque é isso que é algo que eu trago dentro de mim, na minha bagagem espiritual, através de milênios de reencarnações, milênios de experiências, e que é algo que eu construí na minha psique. Sexualidade é isso. E a orientação sexual é um dos aspectos da minha sexualidade. Ela não determina quem eu sou. E temos que lembrar que, voltando naquela primeira definição que a ciência traz, que é uma construção. Então não quer dizer que eu vou ser homossexual pelo resto da vida, que eu vou só sentir atração por homem, sendo eu, né, homem ou mulher numa encarnação ou outra. Não, porque é uma construção. Conforme as minhas experiências, eu vou construindo isso. Então, pode ser que nessa encarnação, dentro de uma mesma encarnação, a minha orientação sexual seja fluida. E num momento eu sinto atração por um homem, num outro momento eu sinto por mulher, num outro momento. E aí, homem e mulher, eu digo cis, né? Ou seja, aquele que tem a sua identidade de gênero, que é psicológica, de acordo com o seu sexo Biológico. biológico. Mas pode ser que em algum momento eu sinta atração por uma pessoa trans e por aí vai. Enfim, a nossa sexualidade é fluida justamente por isso, porque ela é uma construção e vai depender de todos esses fatores que envolvem a sexualidade e o modo como eu me relaciono comigo mesmo e com as outras pessoas. É verdade, eu acho assim que, com a tua explicação, o mais próximo que um evangelizando chegou de me explicar foi justamente da bagagem espiritual, que nós trazemos na nossa bagagem todo esse arcabouço de experiências que nós temos e isso define, como tu falou, a nossa orientação e que eu acho muito bem pontuado a tua explicação quando tu falas que é, a nossa sexualidade ela pode mudar durante a nossa encarnação, na nossa atração. Nós podemos sentir atração nesse momento por homens cis, mas nós podemos, tá, já vou deixar de falar, mas nós podemos sentir também nada nos impede que nós venhamos a sentir atração por mulheres, cis, futuramente. É muito da questão da nossa construção de identidade, como tu falou, e também dessa sexualidade que nós temos nessa encarnação. Pode falar, por favor. Sim, O que tu queria? tem uma publicação minha aí também na página que não é ela a imagem da publicação não é criação minha, foi uma imagem que eu vi pela internet e assim é excelente. Vou tentar explicar para vocês. É assim, a sexualidade como algumas pessoas explicam. Aí tem um círculo rosa e um círculo azul, ou seja, dois polos, né, masculino e feminino. Aí a sexualidade, como algumas outras pessoas explicam. Aí tem alguns outros círculos separados: rosa, azul, verde, amarelo, enfim. E a última imagem, assim, a sexualidade como ela realmente é. E aí tem várias cores misturadas, não tem nem círculo, são várias cores misturadas, uma infiltrando na outra. E assim, é uma explicação clara, né, de que não há definição, não há marcação para a nossa sexualidade. Não há definição absoluta para a sexualidade. Justamente porque ela é volátil, vamos dizer assim. Ela é variável, né? E eu acho que eu vi essa publicação também e ela me define muito. É isso mesmo. Queria dizer apenas isso. Queria agradecer a tua participação, Jean, aqui hoje. E dizer que o papo estava maravilhoso, eu amei. Eu acho que eu aprendi muita coisa contigo, tinha muita coisa que eu ainda tinha dúvidas e tu viesse aqui explanar. Inclusive, foi por isso que eu te convidei. Eu falei assim: não, eu preciso convidar o Jean, porque as postagens dele são maravilhosas e eu também queria conhecer ele, então eu vou fazer uma live com ele.
E é isso. Eu espero que as pessoas tenham gostado. Queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, se despedisse. Gente, só quero agradecer, Nelson. O bate-papo foi maravilhoso. Agradecer toda a equipe aí do Cantinho Espírita. Um beijo para Ana. Agradecer a cada um de vocês que estão aí assistindo a gente. Eu vi que tiveram diversos comentários aí, nem tudo dá para ler, né? Mas é sempre muito bom